Boa noite, pessoal. Boa noite, vocês estão me ouvindo aí? Boa noite, professor. Boa noite, Giovana. Boa noite, Maria Emília, Matilde, Marina, Lara. Pois bem, pessoal, então vamos hoje para a nossa quarta aula de geometria, né? E vamos iniciar aqui lembrando o que nós vimos rapidamente na aula passada. Então, nós terminamos a nossa aula com esse problema de triângulo retângulo, mas antes da gente ver direto, rapidamente, o que nós fizemos na aula passada com esse problema, né, vamos lembrar que para ele resolvê-lo, a gente precisava do Teorema de Pitágoras. Então, a essência final da nossa última aula foi o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras tem que estar no sangue de vocês, né? Isso aí é explorado de tudo quanto é jeito na prova do Enem. E o teorema diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, nesse nosso exemplo, a hipotenusa se chama A, um cateto B e outro cateto C. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Importante lembrar que eu chamei naquela minha figura o A de hipotenusa, mas não é obrigatório ser assim, óbvio. Eu posso ter, por exemplo, nessa nossa figura aqui, esse primeiro triângulo aqui, eu tenho que a hipotenusa é B. Então, o quadrado dela, B ao quadrado, é igual ao quadrado mais C ao quadrado. Mas, professor, você não falou que era A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado? Eu falei para a figura em que a hipotenusa é A. Nesse caso, a hipotenusa é B. Então, a pessoa não pode ser inocente, né, de guardar simplesmente A ao quadrado, B ao quadrado mais C ao quadrado, sem saber de quem que ele está falando. Não, não vai fazer sentido. Nessa outra figura aqui, ó, a minha hipotenusa é x. A hipotenusa é o lado maior, é o lado que olha o ângulo de 90 graus. Então, x ao quadrado é igual a y ao quadrado mais é ao quadrado. Na última figura, a hipotenusa é w. Então, w ao quadrado é g ao quadrado mais a ao quadrado. Pois bem, e aí eu falei para vocês que é óbvio, com o Teorema de Pitágoras em mente, eu saio resolvendo vários problemas. Agora, para a prova do Enem, em que o tempo é uma condição diferencial para mim, vale a pena se eu tiver na minha cabeça algumas informações que vão fazer com que eu ande mais rápido na resolução das questões. E aí, uma primeira situação que eu falei para vocês é quando eu tenho um triângulo retângulo isósceles. O que é o triângulo retângulo isósceles? É o triângulo retângulo que tem dois lados iguais. Só um minutinho. Então, o triângulo retângulo isósceles, esse aqui que está desenhado aqui, né? Ele tem esse lado igual a esse lado. Os dois lados são iguais. Esse aqui é o triângulo, o ângulo reto, e esse ângulo aqui também é igual a esse, porque ele é isósceles. E aí, o que acontece? Se eu for fazer o Teorema de Pitágoras, se eu chamasse a hipotenusa de x, obviamente eu ia fazer x ao quadrado igual a ao quadrado mais a ao quadrado. Sem problema algum. Ia ficar x ao quadrado igual a 2a ao quadrado. Ia ficar x igual a raiz de 2a ao quadrado. E aí, isso é a mesma coisa que raiz de 2 vezes raiz de a ao quadrado. Aí esse cara sai da raiz, né? Porque a raiz de a ao quadrado é o próprio a. Aí ficou a raiz de 2. Então, conclusão. É lógico que eu poderia fazer isso numa prova. Não tem problema nenhum. Só que é muito mais rápido se eu guardar isso. Olha, todas as vezes que meu triângulo retângulo tiver lado A e ele é isósceles, a hipotenusa é a raiz de 2 e acabou. Né? E isso, eu ganho tempo. Então, se o A, por exemplo, vale 3, a hipotenusa vai ser 3 raiz de 2. Se o A valer Y, a hipotenusa vai ser Y raiz de 2. Se o A valer π, a hipotenusa vai ser π raiz de 2. Então, é um caso particular do Teorema de Pitágoras.
Isso nós vimos na aula passada. Tá? Outra coisa que nós vimos são os triângulos pitagóricos. O que são triângulos pitagóricos? Triângulos que são retângulos e obedecem ao teorema de Pitágoras. E aí eu falei que tem um triângulo famoso, que auxilia também muito na resolução das questões, né? E a minha pergunta é, e peço para vocês me responderem no chat, quem lembra pode responder. Qual é esse triângulo famoso? Quais são as medidas dele? Esse triângulo que a gente tem que conhecer, que auxilia muito na hora de resolver a prova. Eu não preciso nem, às vezes, empregar o teorema de Pitágoras, porque eu já conheço ele. Quem é o triângulo famoso? Respondam para mim. Isso, Camille. Isso, 543, Matilde, é uma resposta. Ou 345. Não importa como eu escreva isso. O importante é eu saber quem é quem, né? Então, se é o triângulo 345, 543, 435, não importa. Importante é eu saber, olha, é um triângulo que a hipotenusa vale 5, um cateto vale 3 e outro cateto vale 4. Então, esse triângulo 3, 4, 5 é um triângulo famoso e ele me ajuda a resolver problemas. Aí eu pediria para vocês, então, me dar então um outro triângulo que tenha associação com esse daí. Eu posso pegar, ó, aí aqui é rapidinho, ele é retângulo também. Me dá um exemplo de outro. Um outro exemplo de triângulo associado ao 3, 4, 5. Quem que eu poderia escrever? 6, 8 e 10, Lara. Perfeito. Né? Que seria o dobro. Outro exemplo. Lara deu o exemplo do 6, 8, 10. Perfeito. Outro exemplo. Ninguém? É só esse que vocês conhecem, gente? O dobro? Isso. Outro exemplo seria o 9, 12, 15, que é um triplo. E aí vai, né? E aí vai. Eu poderia ter também a metade. Então, seria 1,5, 2 e 2,5. Então, se eu tiver isso na minha mente, na minha cabeça, eu ganho tempo na prova do Enem. Porque eu não vou precisar empregar o teorema de Pitágoras para descobrir as medidas. Bom, aí nós terminamos com esse problema. E aí nós acabamos que na última aula, a gente estava fazendo tudo com esse valor aqui, valendo 1 centímetro, né? Acabou que a gente fez todo com ele 1 centímetro, e na hora de achar a resposta não tinha. E aí ficou muito rápido, no final a gente refez valendo 2, eu vou repetir rapidamente o que a gente fez. Então, na verdade, eu preciso saber, a pergunta é o lado quadrado. E para saber o lado quadrado, eu vou descobrir o lado desse aqui, o lado desse aqui e o lado desse aqui, de cada um desses triângulos. Descobrindo isso, eu consigo responder a questão. Então, eu comecei com um triângulo pequeno, que é o lado 2, 2. Sempre. Aí eu lembrei desse cara aqui, ó, né? Que se é A e A, ali é a raiz de 2. Então, se é 2 e 2, aqui é 2 raiz de 2. Veja que se eu não lembrasse disso, não tem problema nenhum. Você ia fazer x ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Ia ficar x ao quadrado igual a 4 mais 4. Ia ficar x ao quadrado igual a 8. Aí você ia fazer x ao quadrado, 8 é 2 ao cubo. Olha o tempo que eu estou perdendo. X ao quadrado igual a 2 vezes 2 ao quadrado. Aí 2 sai da raiz e o outro fica. Né? Ficaria isso aqui. Aí eu cheguei nessa resposta. Então, veja o tempo que eu gastei e, em compensação, se eu lembrar disso aqui, ó, eu ganho tempo. Então, é vantagem lembrar disso. Agora, não há problema. Se eu esquecer disso, eu vou ter que fazer a conta toda e vai me dar um trabalho. Tá? Então, essa é a vantagem que você ganha lembrar. Ah, então, eu tenho um triângulo de lado AA, a hipotenusa é A raiz de 2. Acabou. Pronto. Aí eu parti para o outro triângulo, que é esse mais clarinho aí. Aí, o que está acontecendo? Os catetos são 2 raiz de 2. Ó. Então, o meu A está valendo 2 raiz de 2. Então, como é A raiz de 2, está aqui. Ó. Esse é o A raiz de 2. Ó. Né? É esse cara aqui. E aí, ficou 2 raiz de 2, esse aqui é o A. E aí, raiz de 2 vezes raiz de 2 vira 2. Então, virou 4. Ó.
Então, na verdade, foi mais rápido, né? Ó, virou 4. Foi isso que aconteceu. Né? E aí a mesma coisa. Ó. Se aqui é 4 e aqui é 4, então esse cara aqui é 4 raiz de 2, né? Ó, pela mesma regra. E aí agora a mesma coisa. Se esse cara aqui é 4 raiz de 2 e esse cara aqui é 4 raiz de 2, esse cara aqui, esse é o A, esse é o A, esse é o A. Ó. Então, ficou A raiz de 2. Ó. Aí ficou 4 raiz de 2 vezes raiz de 2, ficou 4 vezes 2, que é 8. E aí eu descobri que ali era 8, e com isso eu descobri o lado quadrado. É um problema que seria considerado difícil? Talvez, provavelmente, né? Até porque fala, Lara. Qual a dúvida? Alguma dúvida? Mais alguém com alguma dúvida? Esse foi o problema que nós encerramos na aula passada. Tá? Então, como eu falei, é um problema que poderia ser um problema considerado difícil, dizer que um é o dobro do outro, pois de fato, foi o que eu verifiquei, né? Foi o que eu verifiquei. Se você, mas veja bem, se você tem que provar isso de alguma maneira. Você pode dizer, sim, que nesse tipo de construção, sempre isso vai acontecer, né? Nesse tipo de estrutura, você poderia gravar, mas até então eu não tinha provado isso. Então, se você identificasse, quer dizer, como é que eu concluiria, né, que um é o dobro do outro? Então, eu poderia, então, falar assim, ó, isso viraria um teorema para mim, né? É o que eu estou falando. Se por um acaso você lembrasse disso, lembrar o quê? Seria uma outra memorização, né? Seria o seguinte, ó, eu lembrar o seguinte, toda vez que eu tiver um quadrado, né? Se eu faço isso aqui, ó, né? Se eu divido de tal forma, né, que isso aconteça, eu poderia até deduzir isso, mas até então eu não sabia disso, não tinha como saber isso. Eu estou vendo que um é o dobro do outro, mas como é que eu provaria isso? Eu tive que fazer o exercício, né? Então, essa é a dificuldade. Eu não tinha, a princípio, eu não provei nada para dizer, ó, estou provando que é um dobro do outro. Mas na medida em que eu achei as medidas, eu provei isso. Então, dentro desse tipo de construção, se eu voltar lá no início do problema, no enunciado, ó, ele está dizendo um quebra-cabeça com que a menor das peças é um triângulo retângulo isósceles com os característicos médio de 2. Então, assim, eu poderia deduzir a partir de agora que isso sempre vai acontecer e transformar isso num teorema, tá? Entendido, Lara? Então, assim, eu não tinha isso como um teorema na minha cabeça. Ah, isso é um teorema. Se você fizer um quebra-cabeça em que você usa triângulos retângulos isósceles, sempre você vai ter uma situação de que você vai ter uma sequência de que um dobro do outro. Então, eu teria que provar isso, eu teria que lembrar isso. Agora, a gente não demonstra isso como teorema. Então, daí eu tenho que passar por essas etapas. Mas se eu tivesse na minha cabeça isso como um teorema, eu usar. Mas aí, cada caso que você for fazer, se você for lembrar de um teorema que você pode associar a ele, você vai, daqui a pouco, você vai estar só com milhões de teoremas na cabeça e não vai conseguir fazer nada, né? Mas é isso, tá? Mas poderia, tendo provado isso, chegar a essa conclusão, né? Que no fundo um é o dobro do outro. Mas é isso. Bom, aí eu coloquei esse problema aqui. É um outro problema do Enem, baseado no que eu já falei até agora, e vocês têm condições de fazer. Eu vou ler o problema, e o que eu vou querer é que vocês me digam como fazer. Alguém me diga como fazer. Como é que começaria a fazer esse problema? Né? Não precisa me dar a resposta. Ele diz que para construir o origami, dobrando papel, explica aí que cria historinha, a base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato, aí vem toda uma historinha. Aí diz o seguinte, que uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 centímetros por 12, está desenhada a folha aí, 18 por 12. E aí dobrou, daquele jeito que está ali. Ó. Tudo está dado aí. A pergunta é, como é que eu faço para descobrir o lado do segmento aéreo? Queria que alguém se arriscasse a me dizer como que eu faço. Não precisa me dizer a resposta. Pode abrir o microfone, pode falar no chat, o que vocês acharem melhor, mas eu gostaria de ouvir de vocês aí. Quem tem uma sugestão de como eu poderia descobrir a medida do lado
AE, com base nessa figura. Estou esperando, hein? Arrisquem-se. Não é só fazer o teorema, aplicar o teorema. Tudo bem, Pedro, mas eu vou aplicar o teorema em que triângulo? No ADE. ADE, pois é, mas aí para eu aplicar o teorema, eu quero descobrir o AE, né? O AE é o quê? Cateto, hipotenusa é o quê? É hipotenusa. Perfeito. E aí eu teria que, então, conhecer o DE e o AD. Eu conheço o valor de AD e DE? Ah, tá. Os catetos não tem. Eu Não precisaria tem. conhecer, mas está certo o seu raciocínio. Eu iria empregar o teorema de Pitágoras no triângulo ADE. E eu quero saber o tamanho de AE, que é o que ele perguntou. Mas, para isso, eu preciso saber o AD e o DE. Eu tenho o valor dessas medidas? Quais são? Aí é que começa o problema. Quais são os valores de AD e DE? Mas aí eu poderia continuar essa linha de AD e ligar ela lá em C para descobrir essa hipotenusa? Porque vira Eu um. acho que você estaria complicando, porque você não tem certeza, do jeito que está desenhando aí, que essa linha AD vai passar no C. Pode até aparentemente acontecer isso, mas eu teria que provar isso, que isso vai acontecer, e eu não tenho essa certeza. Pode ser que na hora lá da prova você bote lá o papel, parece que vai cair no AC, e tentar resolver, mas eu não tenho certeza disso. A Lara colocou aí na tela que o AD mede 12. Ela diz que o AD mede 12, a Lara. Vocês concordam que o AD mede 12? Pensem que essa folha foi dobrada. Esse pedacinho que está Sim, em então vermelho sim, é 12. é 12, né? Porque esse cara aqui, ó, ele estava aqui, ó. Né, ó? Ele estava aqui e dobrou e veio para cá, ó. Então o AD realmente mede 12. E o DE? E o DE mede quanto, gente? 4, porque se 4. lá em cima está falando que é Exatamente. 18 e tem Exatamente. 12, sobra 4. Exatamente. Então pronto, está resolvido o problema, né? Ó, aqui é 12, porque é o próprio BC, né? É o lado, e aqui é 4. Por quê? Porque originalmente, né? Ó, olha como é que era a minha figura. Isso aqui é 4. Ó. Por que é 4? Para poder dar o 18 lá de cima, não é isso? 4 não, 6, né? 6, não é isso, gente? 26. 6 e não 4, não é isso? Ó? Não. 6, né? Isso aí, Samuel. 6. O DE é 6. Então eu teria aqui. E eu quero saber o valor de AE. Então eu faria AE ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Teorema de Pitágoras aí, ó. Então, veja, pessoal, aí se você me perguntar assim, esse problema na hora da prova, ele seria um problema fácil, médio, difícil? É médio para fácil, tá? Porque o que caracteriza a dificuldade do problema, uma das dificuldades do problema, é a interpretação. A interpretação aqui é a visualização da dobradura, que é uma coisa que o Enem gosta também de cobrar de vocês. É a visualização. Tem problemas que caem na prova do Enem, vocês vão trabalhar, tem na apostila, inclusive, de vocês, que só trabalha a visualização. Ele não tem conta, não tem nada para fazer. É visualização, é visão geométrica. Então, nesse caso, existe uma visão geométrica, eu perceber isso, e percebendo isso, porque você veja, o Pedro já tinha visto lá, ó, eu vou ter que trabalhar com triângulo retângulo. Então, eu já sabia. Olhou o triângulo retângulo, você já vai estar sabendo na prova. Caiu o triângulo retângulo na prova, você vai saber. Eu vou usar ou o teorema de Pitágoras ou vou ter que trabalhar com trigonometria. A tendência é que o teorema de Pitágoras pegue 90% dos casos. Então, por isso que eu insisto na importância do teorema de Pitágoras. Fala, Helena. Você pode voltar ali na questão, porque eu não entendi a parte dos 6 centímetros. É por conta dele falar que era 18 por 12? Porque o lado de cima, o lado AB, é igual ao lado de baixo, DC, porque era uma folha de papel inteira, certo? Sim. Então, o que ele fez? Aí ele dobrou desse jeito. Ele pegou o D, que está aqui, ó, e levou para aquela posição lá. Dobrou. Imagina você fazendo isso com a folha de papel. Né? E aí você vai, então quer dizer que esse pedacinho que está aqui, ó, é esse pedacinho que está aqui, ó.
mesmo que aparentemente na figura aqui do desenho não esteja 100% graficamente correto, né? Mas e não é obrigado a fazer isso, quer dizer, você tem que deduzir isso. Então você fala assim, então tá, então esse lado que está DE é aquele lado que estava embaixo, na hora que eu dobrei. E o lado DA é o lado da folha, que mede 12. E aí eu visualizo dessa forma, certo, Helena? Aham. Pronto, aí acabou. Aí eu vou resolver o teorema de Pitágoras. Aí é lógico, aí a dificuldade do aluno passa a ser conta se ele tiver dificuldade com a conta, né? Aí aqui vai dar 144 mais 36. Aí o quadrado vai dar 180. Aí você teria que fazer a conta, né? Aí 180, você pode fatorar, né? 2,90, 2,45, 5, 9, 9, 1. Pronto. Aí ficaria, então, AE ao quadrado. Opa, deixa eu fazer aqui. AE é raiz de 2 ao quadrado vezes 5 vezes 9. Veja bem que aqui eu não fatorei o 9, né? O 9 seria 3. Aqui daria 3, 3, 1. Aqui é 3 ao quadrado. Então, todo mundo que está elevado ao quadrado sai da raiz. O 2 sai e o 3 também. Então, fica 2 vezes 3 e o 5 fica. Então, esse aqui ficou 6 raiz de 5. Né? Então, a resposta daria aqui, letra D, 6 raiz de 5. Então, não é um problema considerado difícil, tá? Para uma prova, porque ele não envolveu a dificuldade, foi a interpretação. Por isso que eu falei de médio para difícil, porque é lógico, quando a gente classifica, né, vocês sabem que a classificação e a nota da prova do Enem, ela é dada de acordo com o número de pessoas que acertam, né? Então, a gente não sabe, eu não tenho essa informação, mas pelo tipo de dificuldade a gente deduz isso. Por isso que eu estou falando que talvez ele caia no médio para o fácil. Difícil não, nunca seria difícil, considerado problema difícil esse daqui, a princípio, né? Dentro da análise, da experiência que a gente tem. Bom, feito isso, sabendo o teorema de Pitágoras, agora, a partir do teorema de Pitágoras, nós vamos conhecer outras relações que também vai ser importante, que se vocês guardarem, vocês ganham tempo. E eu vou repetir isso o tempo todo. Professor, e se eu não guardar? E se eu não esquecer, eu esquecer? Aí você tem que lembrar do teorema para você empregar o teorema. Não está errado isso. Só que sempre, quando você esquece uma fórmula, e é lógico, você não tem que decorar milhões de fórmulas, você tem que ter fórmulas estratégicas para você guardar. Então, quando eu estou sugerindo para vocês guardarem alguma coisa, é que eu estou sugerindo uma estratégia de ganho de tempo. Porque se você entende, se você esquece por um acaso, você não vai chutar. Aí você vai usar o recurso do triângulo retângulo normal. Então tá, eu quero descobrir a altura de um triângulo equilátero. Triângulo equilátero é aquele triângulo que tem os 3 lados iguais e os 3 ângulos também iguais, medindo 60 graus. Por que eu sei que é 60 graus? Porque a soma dos ângulos de um triângulo é 180. Como eles são iguais, cada ângulo mede 60 graus. Então, eu vou desenvolver isso aqui. Então, olha lá. Desenhei a altura do triângulo aí. Tá aí, ó. E outro detalhe importante. Todas as vezes que você desenha uma altura num triângulo equilátero, você divide esse triângulo em 2 triângulos, retângulos, um do lado do outro. Então, esse triângulo que está aqui, ó, esse aqui, ó, ele é retângulo. E esse aqui também é retângulo. Então, são 2 triângulos retângulos. Sempre. Isso você tem... Ah, professor, eu preciso saber disso. É uma informação importante porque, a depender do exercício da prova, o examinador pode querer saber se você observou isso e provocar uma solução em que você seja obrigado a fazer isso. Ou seja, desenhar e perceber. E não só decorar. Então, assim, quando eu sugiro para vocês guardem essa fórmula, é para ganhar tempo. Mas, mais importante do que a fórmula é entender da onde que ela veio. Ou seja, você tem que ter condições de saber, não, mas eu sei, se eu precisar, eu sei fazer. Então, tá aqui, ó. Esse aqui é L2, é metade do lado, e ali eu tenho um lado. Então, eu vou me concentrar nesse triângulo retângulo aqui. Podia pegar o do outro lado, mas vou me concentrar nisso aqui. Tá? Então, olhando para ele,
quem é que eu quero descobrir? A altura, né? Eu quero descobrir aquela altura, dado que eu tenho lado e metade do lado. Então, eu vou desenvolver isso. Tá aí, ó. L ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual à soma do quadrado dos dois catetos. Nesse caso, quem são os meus catetos? A altura é um cateto e a metade do lado é outro cateto. Tá ali, ó. L2 é igual a H2 mais L sobre 2 ao quadrado. Aquele L ficou minúsculo, é até... Normalmente, pessoal, é só um detalhe, né? Nós não costumamos, em matemática, usar letras maiúsculas para representar segmentos. Então, o ideal seria usar uma letra L minúscula. Eu coloquei o L maiúsculo apenas sob aspecto de facilitar a visualização, memorização. Vou até corrigir aqui, tá? Para poder ficar do jeito que eu quero. Então tá aí. Bom, aí eu vou desenvolver. E ao desenvolver eu vou chegar nisso. Mas, professor, como é que você chegou nisso? Eu desenvolvi, gente. Eu fiz isso aqui, ó. Vamos lá. L ao quadrado igual a H ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. Eu fiz isso. Estou desenvolvendo isso. Só que eu quero achar o H, né? Então, H ao quadrado é igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Tá? Então, esse cara que estava somando, ele foi para o outro lado subtraindo. Só que eu já rodei, né? Na verdade, você podia escrever assim, né? Ó, se quiser ser igual, você está fazendo isso aqui, ó. Exato. Aí, o que eu fiz? Eu simplesmente rodei a equação. Se L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4 igual a H ao quadrado, então eu posso dizer que H ao quadrado é L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Então, eu estou simplesmente rodando. Aí eu vou continuar. Aí ficaria H ao quadrado, vou tirar o denominador comum, que é 4, lembra que aqui é como se fosse 1. Aí 4 dividido por 1 vai dar 4 vezes o de cima, 4L ao quadrado, menos 4 dividido por 4 dá 1, que dá L ao quadrado. Então ficou H ao quadrado igual a 3L ao quadrado sobre 4. Aí eu vou extrair a raiz. O L ao quadrado está na raiz, sai da raiz. O 3 não sai e a raiz de 4 é 2. Então ficaria 3 raiz de L. Opa. L raiz de 3 sobre 2. Então, é assim que a gente demonstra que eu chego na altura do triângulo equilátero. Ah, então, professor, eu poderia guardar que a altura de um triângulo equilátero é o lado raiz de 3 sobre 2? É isso que eu estou sugerindo para vocês. Guardem isso, dá rapidez na solução. Mas se você esquecer, você acaba tendo que fazer a conta inteira. Então, mas e se eu esquecer? Não tem problema. Então, veja só. Imagina que caiu isso aqui na prova. Triângulo equilátero tem lado 6. Se eu lembrasse da fórmula, eu falei assim, a altura é L raiz de 3 sobre 2. Eu lembrei disso na prova. Eu ia responder 6 raiz de 3 sobre 2. Aí simplifica aqui, 3 raiz de 3. Pronto, ó. Ganhei, respondi a questão. Qual é a altura do triângulo? 3 raiz de 3. Está respondida a questão. Professor, você pode voltar um pouco na explicação? Ui, que eu me perdi. Olha só, você concorda com essa expressão aqui? Sim. Teorema de No Pitágoras. desenvolver que eu me perdi. Beleza. Então, tá aí o teorema de Pitágoras. Aí, o que eu fui fazer? Eu fui desenvolvendo. Esse cara aqui ao quadrado ficou L ao quadrado sobre 4. Pronto, tá lá. Aí eu falo assim, mas eu quero achar o H, então eu tenho que isolar o H. Então, eu isolei o H, deixei ele sozinho, e o L ao quadrado sobre 4 que estava adicionando, eu joguei para o primeiro membro, ele veio subtraindo. É a equação. Né? Então, fiz isso. Aí eu estou olhando aqui, ó. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou... Se L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4 é igual a H sobre 2, eu posso escrever de outra maneira. Eu posso fazer H sobre 2 é igual a L ao quadrado
menos L ao quadrado sobre 4. Ou seja, eu estou olhando de trás para frente, mas é a mesma coisa. Dizer que A é igual a B é dizer que B é igual a A. Certo aí, Pedro? Sim, tudo certo. Entendeu o que eu fiz daqui para cá? Porque tem gente que Sim, pensa assim, só professor, escreveu. eu só reescrevi rodando a equação, não estou trocando de lado. Eu só rodei, né? E aí, o que eu fiz? Eu agora tenho que fazer a conta. L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Eu tenho que fazer essa conta. Para fazer essa conta, eu tirei o denominador comum. Quem é o denominador comum? O denominador comum é 4. E de 1 em 4 é 4. Aí eu peguei 4 dividido por 1 dá 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes L ao quadrado, L ao quadrado. Então, em cima ficou 4L ao quadrado menos L ao quadrado, sobre 4. 4L ao quadrado menos L ao quadrado deu 3L ao quadrado. Aí, vai ficar igual ao quadrado é igual a 3L ao quadrado sobre 4. Como eu quero achar o H, eu extraí a raiz. Aí, dentro da raiz ficou 3L ao quadrado sobre 4. Ora, toda coisa ao quadrado dentro da raiz quadrada sai da raiz. Então, o L saiu da raiz. O 3, raiz de 3, eu não tenho como tirar. E raiz de 4 é 2. Então, conclusão, eu demonstrei aqui, eu não estou chutando, eu estou demonstrando que a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Entendido aí, Pedro? Ah, tá. Entendi. Certo? Aí você vai falar assim, então tá. Aí eu guardei isso. Aparece na prova uma questão em que eu preciso da altura de um triângulo equilátero de lado 6. Apareceu isso na prova. Qual é a altura de um triângulo equilátero de lado 6? Aí você fala assim, a altura é L raiz de 3 sobre 2. Eu guardei isso. Se eu guardei isso, eu vou lá e apliquei a fórmula. Acabou o problema. Gastei nem um minuto para responder a questão. Mas imagine que você, na hora da prova, esqueceu. Ou então você está aí, agora como é que é L raiz de 3 sobre 2? É o quê? Você está na dúvida. Se você está na dúvida, você não vai chutar. Você vai fazer o processo normal. Aí o que você faria? Você dividiria, montaria o seu triângulo retângulo, aqui é 6, aqui é metade de 6, que é 3, e aqui é a altura. E aí você ia empregar o teorema de Pitágoras. Qual que seria o teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 3 ao quadrado, normal. Aí ficaria 36 igual a h ao quadrado mais 9. Aí eu vou isolar o h. 36 menos 9. H ao quadrado vai dar 27. Né? E aí, H igual a raiz de 27. Quem é a raiz de 27? Aí você ia fatorar. 27 por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então ficaria igual a raiz de 3 ao cubo. Só que 3 ao cubo é 3 ao quadrado vezes 3. Ora, o 3 ao quadrado sai e o outro fica. Cheguei na mesma resposta. Agora, compare a solução A com a solução B. Qual que você gastou mais tempo? A solução B. Qual é a diferença da solução A para a solução B? A solução A, eu teria que lembrar da fórmula. Na solução B, eu lembrei do teorema de Pitágoras. Qual que é mais bonita? Não importa. Mais bonita é aquela que vai ser correta. Talvez a letra B, você fala assim, não decorei nada, eu estou usando o teorema. Você guardou o teorema de Pitágoras. Então, assim, mas não importa. O importante é que na letra A você ganha tempo de prova. Mas se você esquecesse a fórmula, você mas eu lembro do teorema de Pitágoras. Então, eu faria usando o teorema de Pitágoras. Perfeito? Tranquilo aí, Samuel? Samuel tá aí? Alô? E aí, Samuel? Tranquilo, professor. Beleza? Ágata. Beleza. Ágata. Ágata tá aí? Ágata aqui na minha lista. Aline. A Ágata disse que tá ok. Aline, para você tá ok, Aline? Aline, você tá aí? Professor, Oi, eu entendi o teorema de Pitágoras, mas eu não entendi muito bem a fórmula. Qual fórmula? Você diz a L raiz de 3 sobre 2? Sim. Você entendeu a dedução dela aqui? Aham, entendi. Pois é. Então, o que eu estou fazendo? A fórmula está dizendo, olha, para você calcular a altura, você pega o valor do L, multiplica por raiz de 3 e divide por 2. Qual é o valor do L? É 6. Então, ficou 6 raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é uma multiplicação. Aí eu simplifiquei o 6 com o 2. 6 dividido por 2 deu 3. Foi isso que eu fiz. Ah, tá. Tá? Entendi, então. Isso. Obrigado. Emprego direto da fórmula.
E aí seria qualquer valor, por exemplo. Se eu tivesse um triângulo equilátero de lado π, aí daria π raiz de 3 sobre 2. Só que você não ia fazer nada além disso. Se o lado do meu triângulo fosse 10, aí daria 10 raiz de 3 sobre 2. Só que aí você pode simplificar, porque o 10 dividido por 2 dá 5. Então, é isso que vai acontecer. E é dessa maneira que a gente resolve. Pois bem. Vamos lá. Diagonal do quadrado. Então, da mesma forma que a gente guardou uma expressão para a altura de um triângulo equilátero, tem uma para a diagonal do quadrado. Só que a diagonal do quadrado a gente já conhece. Como assim, professor? Nós já fizemos isso? Fizemos, eu só não tinha falado para você que estava num quadrado. Por quê? Porque quando você pega o quadrado, né? Está aqui esse quadrado aqui, ó. Eu vou desenhar a diagonal dele. Aqui, ó. Aí é a diagonal. Então, se eu chamar aqui de D, aqui é L, aqui é L. Ora, só que nós vimos lá atrás que todas as vezes que você tem um triângulo retângulo isósceles, de lado A, aqui é A raiz de 2. Nós vimos lá, pegamos o teorema de Pitágoras. Ora, então eu não preciso fazer aqui, porque aqui é L e L, é isósceles. Então a diagonal é L raiz de 2. Da própria expressão. E se eu não lembrasse de nada disso? Isso ia fazer. D ao quadrado, L ao quadrado, mais L ao quadrado. Ia ser a dedução normal. Ia ficar isso aqui. Aí o L sai da raiz e o 2 fica. Olha lá. Aí aqui eu estou usando Pitágoras do início ao fim. Aqui eu peguei um resultado que eu já conhecia. Então, a diagonal do quadrado a gente já conhecia. Se o lado é a diagonal é A raiz de 2, num triângulo retângulo isósceles. E esse triângulo aqui, ó, é um triângulo retângulo isósceles, porque é um quadrado, né? Se o quadrado tem lado L, ou L é A, tanto faz. Então, isso a gente já conhecia. Matilde, você entendeu isso aí? Até agora está ok, Matilde? Matilde, beleza. Mateus. E aí, Mateus? Você está aí? Mateus não apareceu. Mateus. Maria Isabel. E aí, Maria Isabel? Maria Isabel, você está aí? Está ok para você? Maria Isabel não está aí. Maria Júlia. Maria Júlia, você está aí? Beleza. Carolina. Para você, Carolina, tá ok até aí? Tudo ok. Beleza. Então tá. Se não tiver, é só perguntar. Então vamos lá. Por exemplo, se o quadrado tem lado 7, então aqui é 7 também. Aqui é a diagonal é 7 raiz de 2. E se eu não soubesse, se eu não lembrasse? Aí você ia fazer D ao quadrado, igual a 7 ao quadrado, mais 7 ao quadrado, D ao quadrado, igual a 49, mais 49. Só que o cara tem que ser esperto, né? Ele fazia isso aqui. Ao invés de ele fazer 49 mais 49, ele faria 2 vezes 49. Eu faria isso, ó. E a raiz de 49 eu sei que é 7. Né? Ganhei tempo, mas mesmo assim gastei tempo, porque eu estou usando o teorema de Pitágoras. Se eu lembrasse daquela expressão que eu sugeri para vocês guardarem, era automático. Porque se o triângulo ele é isósceles, a diagonal é A raiz de 2. Sempre. Que é a diagonal do quadrado. Mas é o teorema de Pitágoras. Bom. Outra coisa que vocês vão precisar fazer é trabalhar, isso é explorado também, com figuras inscritas uma na outra, tá? É lógico que eu posso inscrever qualquer figura em qualquer uma outra. Eu posso colocar um triângulo dentro de um quadrado, triângulo, retângulo dentro de um triângulo, depende do problema. Mas é muito comum a associação entre polígonos com a circunferência. Então, é muito comum problemas envolvendo triângulo com circunferência, e aí é o triângulo equilátero, mais comum, o quadrado
e o hexágono que nós vamos ver lá na frente. Então, aqui, por exemplo, eu mostrei para vocês, desenhado aí, um quadrado inscrito na circunferência. Primeira coisa importante é saber, aqui, tá? Primeira coisa que vocês têm que guardar, que é uma questão de linguagem, né? De linguagem. E aí, eu vou escrever aqui, ó. O quadrado está inscrito. In quer dizer dentro, né, gente? Interior. Então, o quadrado inscrito quer dizer que o quadrado está inscrito na circunferência. Ele está dentro da circunferência. Em compensação, a circunferência, e eu estou falando em circunferência e não círculo, a diferença entre circunferência e círculo é que circunferência é só a linha, círculo é um disco inteiro, tá? Com a sua parte de dentro. Então, como a circunferência é só a linha, se eu cortar, eu estico, ela vira um barbante esticado. O disco não, né? O disco ele é inteiro. Então, círculo é disco, circunferência é linha. Então, a circunferência, ela está pelo lado de fora, ela está em volta do quadrado. Então, eu digo que a circunferência está circunscrita. Tá? A circunferência está circunscrita. Então, olha o que... é importante eu conhecer isso, professor? É porque isso é o alfabeto utilizado na matemática. Então, dentro, circun é em volta, né? Então, circunscrever quer dizer você envolver, ficar em volta. Então, se a circunferência está circunscrita ao quadrado, ela está em volta do quadrado. Então, cuidado com isso. Quem está dentro está in, quem está fora está circun, tá? Então, pois bem, nesse caso, o meu quadrado ele está dentro da circunferência. E aí, se eu for observar, ó, o centro da circunferência está aqui. E aí, qual é a pergunta mais comum? Qual é o raio dessa circunferência? Aí você vai falar assim, o raio dela é esse aqui, ó. Esse é o raio da circunferência que está em volta do quadrado. E aí, eu pergunto, tá, e quanto que vale esse raio? Aí você vai falar assim, para mim, esse raio, ele é metade da diagonal. A diagonal está toda aqui, ó. E lembra que a diagonal é L raiz de 2. Né? Isso nós já vimos. Aqui é L, aqui é L. Então, quanto que vale o raio? O raio vale metade da diagonal. Se ele vale metade da diagonal, ele é L raiz de 2 sobre 2. Agora, o que acontece? É o que eu estou falando. A pessoa vai falar assim, professor, então eu vou decorar isso também, que quando eu tiver um quadrado dentro de uma circunferência, o raio dessa circunferência, L raiz de 2 sobre 2, bom, minha sugestão. Aí o ideal é ser uma coisa visual. Então, o que eu imagino? Aí você, como aluno, o que você faz? Você tem que olhar essa figura que está aqui e ler a figura. Como que eu leio isso? Então, quer dizer, então, que eu não vou decorar a fórmula do lado. Não, você já guardou isso aqui. Isso aqui você guardou. Então, como isso aqui você guardou, e você vai ter a visão dessa figura aqui, ó, que está aí, você vai falar assim, mas eu estou vendo que o raio é metade da diagonal. Estou vendo que o raio é metade da diagonal. Se eu conheço a diagonal, por que eu preciso decorar uma fórmula para o raio? Se eu já conheço a da diagonal. É besteira eu fazer isso. Então, isso são técnicas de estudo de matemática. Você está poupando o seu cérebro com informações desnecessárias. Ah, professor, mas eu vou decorar isso e eu vou decorar isso. Aí é problema seu, eu não posso influenciar na sua decisão. Mas eu estou sugerindo que uma vez que você já guardou isso, e você vai precisar visualizar isso aqui, então, como é que é? Você está lá estudando, por exemplo. Então, vou simular você estudando. Chegou lá, eu vou ver o que eu aprendi hoje na aula de matemática. O professor falou da circunferência e do quadrado que está escrito nela. Aí você mesmo
à mão, você vai lá e faz isso. Ó. Você é à mão, ó. Isso é você estudando. Aí você fez isso. Ah, tá. Então isso aqui é a diagonal. Aí eu estou vendo que o raio aqui é metade dela. Ah, então tá. Eu sei quanto que isso aqui é L raiz de 2, então isso aqui é L raiz de 2 sobre 2. Pronto, isso é estudando. Guardei, ó. Guardei a figurinha, já está na minha ideia do que é, e aí eu guardei isso daí. Tá? Então, por exemplo, você... Deixa eu voltar lá. Veja que aqui o quadrado é que está dentro da circunferência. Mas pode ser o contrário. Eu posso estar com a circunferência dentro do quadrado. E se eu tiver com a circunferência dentro do quadrado? Então, quem é que está in? Agora, quem está in é a circunferência. E quem está circunscrevendo? É o quadrado. Então, in é dentro, circo é em volta. E é visual de novo. Ó. Só que agora eu tenho um raio. Veja que eu estou chamando de R minúsculo, porque a gente raciocina assim, é uma notação para ficar fácil. Quando a circunferência está do lado de fora, que ela é maior, eu chamo o raio dela de R maiúsculo. Quando ela está do lado de dentro, eu chamo ela de R minúsculo. E aí ficou mais fácil ainda, porque é visual. Ó. Isso aqui é o lado do quadrado. Ó. Olha, então eu estou vendo que o raio é metade do lado. Poxa vida, eu vou ficar decorando isso? Não, você não vai decorar isso, é visual. Ah, então, na verdade, na prática, o que acontece? Na prática, você faz isso aqui, ó. Isso é eu estudando, você é aluno estudando. Aí você está estudando, nem precisava trocar a cor da tinta. Eu estou trocando só para facilitar. Ah, vai ficar tudo torto, não tem problema, eu estou estudando. Não importa a maneira, estou estudando. Olha lá, ó. Isso é estudando. Ó. Então, eu desenhei um quadrado, uma circunferência dentro e uma circunferência fora. Aí, a circunferência que está dentro, eu chamei aqui de raio. E a que está do lado de fora, o raio está aqui. Ah, tá. Então, eu estou vendo que o raio azul, ele é metade da diagonal. Ah, então, se ele é metade diagonal, a diagonal é L raiz de 2, ele é L raiz de 2 sobre 2. E o raio verde, ele é metade do lado. Pronto. Ah, tá. Vou decorar isso, professor. Olha, você decide. Eu acho, é válido, mas eu acho que é muito mais importante é você saber desenhar isso. Então, na hora que você for estudar, o seu garrancho tem que te dar informação. Porque não importa, você está bonito. O importante é você saber fazer. Ah, então, professor, eu tenho que saber fazer o quê? Na hora que você for estudar, você tem que saber fazer isso aqui. Ó. Então, você estudando. Ah, eu vou estudar. Já sei o teorema de Pitágoras. Eu aprendi, o professor falou para eu guardar isso. Isso aqui é a raiz de 2. Então, se eu tenho um triângulo isósceles, eu sei daqui. Aí o professor sugeriu para eu guardar aqui no triângulo equilátero. Eu divido aqui é L, aqui é L sobre 2, aqui é a altura. Ah, então H é L raiz de 3 sobre 2. O professor sugeriu isso. Ah, então eu sei fazer isso. Quer dizer, eu tenho que saber fazer o desenhozinho e do desenhozinho colocar minha fórmula, mesmo que eu não empregue. Veja que é tudo muito visual. E se isso for muito visual na sua cabeça, você vai guardar isso aqui como um mapa na sua cabeça. Você vai guardar as figuras, você vai fechar os olhos, você vai ver o triângulo equilátero, você vai ver, eu estou vendo o lado aqui, eu estou vendo metade do lado, estou vendo a altura e estou vendo que é L raiz de 3 sobre 2. Perfeito. Agora eu estou vendo o meu quadrado, estou vendo o círculo dentro, o círculo lá de fora. Você tem que ver isso tem que ser visual. Então, pessoal, a gente vai encerrar a nossa aula por aqui. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Tentem fazer esse tipo de exercício que eu estou sugerindo, desenhar você por sua conta própria. Eu vou fazer agora aqui meu resuminho. Vou desenhar o que o professor falou hoje. Ah, o professor falou do triângulo 3, 4, 5. Ah, triângulo 3, 4, 5. O que mais? 6, o dobro. Ah, pode ser 6, 8 e 10. Ah, pode ser metade, pode ser o triplo, pode ser o quarto. Pronto, guardei isso na minha cabeça. Ah, o que eu tenho guardado do triângulo equilátero? Tem 3 lados iguais, 3 ângulos iguais. Então, tudo aquilo que você vai falando para você mesmo, dando aula para você mesmo. Uma das melhores técnicas de estudo.
Semana que vem a gente se encontra, a gente vai ter 2 aulas na semana que vem, conforme a professora falou na aula anterior, e a gente vai desenvolver mais esse assunto, concluindo esse caminho aí desses polígonos inscritos. Bom final de semana para vocês, boa semana, e nos vemos na semana que vem com mais 2 aulas de geometria. Um abraço para vocês. Obrigada, professor. Boa noite.